Quem é a Irmandade das Rosas? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu gosto de trazer a seguinte história para contar, para explicar como que nasce a Irmandade das Rosas aqui na Terra e como essa força se expande e conecta tão forte com nós mulheres, e muitas de nós vêm sentindo esse chamado das rosas e do legado das grandes mães. Eu gosto de dizer que a Irmandade das Rosas é a presença estelar feminina, principalmente venusiana. Também com a presença de seres pleiadianos, sirianos, como narram e contam as histórias e as canalizações e as psicografias. Porém, a presença venusiana é a maior regência da Irmandade das Rosas. E aí é interessante de se notar, isso eu aprofundo bem mais dentro da iniciação Irmandade das Rosas. Mas é algo que você também pode depois dar uma pesquisada, e pesquise para você ver sobre a geometria do movimento celestial de Vênus. Vênus, quando ela faz o seu giro ao redor do Sol, isso astronomicamente falando, ela acaba desenhando, dentro de um período de 8 anos, uma mandala. E uma mandala muito bonita, por sinal. Dentro, ela está lá girando ao redor do Sol e ela vai formando traços, né? E os cientistas, os astrônomos, viram que esses traços que ela forma têm uma proporção geométrica perfeita. E essa proporção geométrica perfeita que Vênus desenha girando ao redor do Sol, ela tem a mesma proporção geométrica que o nascimento da flor da rosa, que é baseado na pentaflor. Então, quando você vê lá Vênus girando ao redor do Sol, você vê que ela, no centro, forma uma florzinha que tem como base o pentagrama. E a rosa, quando a gente olha a basezinha, assim, depois faz esse exercício de pegar uma rosa e olhar a base dela. Quando a gente olha a base da rosa, ela também forma um pentagramazinho do qual saem as pétalas. E Vênus a mesma coisa. Ela forma aquela basezinha do pentagrama e depois todo o restante do movimento é como se fossem as pétalas da flor da rosa que nós temos aqui. Então, aí a gente vê esse paralelo, essa sincronia entre Vênus e as rosas. Começa daí. E aí também quando a gente pega para estudar a antropologia esotérica, e a gente vai lá acessar a Helena Blavatsky na Doutrina Secreta, se não me engano, acho que é no volume 3, ela fala sobre a chegada dos seres venusianos na Terra, lá na terceira raça raiz do planeta, que foi a raça lemuriana. E ela fala que esses seres venusianos, ela não define como homem e mulher, porque eram seres cósmicos, né? E ela fala que esses seres vieram para a Terra para trazer presentes para ajudar na evolução da humanidade. E daí, dentro do mito da Irmandade das Rosas, conta-se que vieram de Vênus 12 consciências estelares, maternais e femininas no período da Lemúria, para ajudar a ancorar a energia do amor na humanidade que estava sendo formada. A Lemúria é o período da Terra onde o ser humano ele começa a ser formado, onde o humano de carne e osso, digamos assim, começa a ganhar forma e vai se aprimorar lá na próxima era terrena, que é a era de Atlântida, que é onde a Irmandade das Rosas se consolida. E segundo a mitologia, é na era de Atlântida, aonde as 12 grandes sacerdotisas, essas 12 consciências mães, se transformam em grandes 12 sacerdotisas, formando 12 grupos, onde elas ancoravam a energia do mais profundo amor no centro da Terra, no coração de cristal da Terra, segundo os mitos. E através disso, elas geometrizavam com as forças da natureza para ancorar essa energia amorosa no centro da Terra. E daí, quando a gente pega para olhar a presença das deusas mais antigas, como Inanna, Astarte, Ishtar, são deusas totalmente venusianas, que vieram das primeiras civilizações que existiram na Terra, que foram os babilônicos, os sumérios, os acadianos e também Ísis com os egípcios. E são deusas que trazem muito forte essa energia feminina
venusiana. Embora Ísis venha trazendo a energia siriana, mas Sírios também está presente dentro da Irmandade das Rosas. E estas deusas, principalmente Nana, Afrodite, Ishtar, elas carregam a rosa como símbolo. Elas carregam a estrela também como símbolo. Não é à toa que a gente vê também na história, né, de Yeshua, do nascimento de Jesus, a estrela guiando ele. Essa estrela guiando o nascimento de Yeshua é o olho da grande mãe. E aí quando a gente pega para olhar também um pouco mais a fundo a história da deusa, dizem que os fenícios, essa civilização também muito antiga, né, uma das primeiras civilizações da Terra, eles tinham uma devoção tão grande pela estrela mais brilhante do céu, que é conhecida como Vênus, e eles falavam que essa estrela mais brilhante do céu eram os olhos da grande mãe, sempre observando, cuidando e protegendo e trazendo abundância para os seus filhos. E a gente vê também na história do nascimento de Jesus, né, a estrela mais brilhante guia os reis magos até o local onde Jesus nasceu. E aí também, se a gente for estender um pouquinho mais, Maria faz parte também, Mãe Maria, né, uma grande sacerdotisa que ela foi, também faz parte dentro de toda essa linhagem. Não é à toa que Maria também é simbolizada pela flor, a flor do varão de Jessé, né, que é a linhagem de Maria. Então a gente vê muitos simbolismos que trazem a rosa ali, meio que disfarçada, mas já trazendo essa referência e essa presença da grande mãe, da deusa. E depois a gente vê o mito de Afrodite, onde ela nasceu das espumas do mar e onde ela nasceu, rosas se formaram. A rosa, ela sempre foi um símbolo profundo, milenar da deusa e do feminino nutrido. Desde as sacerdotisas gregas, as melissas, como eram chamadas, as sacerdotisas do mel, que usavam o mel como ritualística e também as rosas como ritualística, porque elas falavam que era a rosa que dava o mel para a abelha se nutrir. A rosa, ela é conhecida também como a rainha das flores, né? Então, desde essas sacerdotisas que ritualizavam com o mel e com as flores, e especial, mais especial ainda, com as rosas, elas traziam o ensinamento de que as mulheres que se nutriam com a beleza e com a presença das próprias rosas se tornavam mais bonitas, mais femininas, ficavam mais com o seu feminino muito mais nutrido, mais fortalecido e tinham também experiências espirituais. Então as rosas, a gente vai sentindo assim que a trajetória dela na Terra, né, além de ser uma das flores mais antigas da Terra, é a rosa, né? Ela está sempre ali ligada com o feminino, ela está sempre simbolizando de alguma forma a presença da deusa. A gente vê também várias iabás, né, na África que são representadas e são presenteadas com as rosas. Então a gente vê que ela está sempre ali relacionada a esse poder do profundo feminino. Então a Irmandade das Rosas, ela é como se fosse a memória venusiana, a presença desses seres estelares, também das Pleiades e de Sírios, mas só que mais forte a essência venusiana, que fala sobre a essência feminina. Quando a gente pega para entender o que é esse arquétipo venusiano, a gente vê um arquétipo feminino de uma mulher poderosa, de uma mulher bela, de uma mulher bela, quando eu falo, não é a beleza do espelho, mas é a beleza de saber o seu valor, de saber a joia que carrega dentro de si. Essa é a real beleza, saber o valor do seu espírito, o valor do seu ser, da sua encarnação. Então o arquétipo venusiano vem falar sobre essa mulher que conhece o seu valor, que sabe se posicionar, que sabe quem é e com isso tem autoestima, tem amor próprio, tem libido, tem a vontade pela vida, o tesão pela própria vida. Essa é a energia venusiana. E quando a gente começa a trabalhar com as rosas, que aliás o óleo de rosas, né, é a substância da natureza de mais alta frequência. Um óleo de rosas, ele tem uma frequência de 320 Hz. Se você pegar qualquer outro óleo de qualquer outra planta ou flor, óleo essencial, tem uma frequência bem menor.
O das rosas é o que tem a frequência maior de toda a natureza. Isso explica porque ela representa esse feminino mais profundo, esse feminino venusiano, belo, cheio de vida, de vitalidade, de valor, de prosperidade. E aí quando então a gente vai ver como que as rosas, quais são os benefícios de ter as rosas com a gente, elas vêm para atuar diretamente nesse campo do chakra cardíaco, ajudando a gente a fortalecer a nossa autoestima, o nosso próprio valor, o nosso amor próprio, e também atua nos nossos 2 primeiros chakras, fortalecendo a nossa prosperidade, fortalecendo a nossa segurança, fortalecendo aquilo de bom que a gente carrega para nos trazer segurança e atuando principalmente na nossa sexualidade sagrada, fazendo com que você harmonize a sua sexualidade, seja para potencializar ou seja para regular. Então as rosas elas trazem esses benefícios de trabalhar com esses 2 pontos no nosso corpo, nos 2 primeiros chakras e no chakra do coração, fortalecendo o amor próprio, equilibrando mais as emoções. Ela ajuda também no controle e na regulação das energias de ciúmes, de possessividade, de raiva, de depressão. Ajuda, apoia a regular, né? Não descarta nenhum tipo de tratamento, mas ajuda a regular. E ajuda também a regular as energias que estão ligadas aos nossos 2 primeiros chakras, que é o nosso senso de segurança, de autoestima também, de prosperidade, ajudando a curar a escassez, ajudando a equilibrar as nossas emoções, nos trazendo essa consciência de que nós somos o nosso próprio lar, nos trazendo essa consciência de que você você deve cuidar de você assim como você cuida tão bem da sua casa. E se você passa a ter esse olhar para a sua casa, corpo, que é o seu templo, você vai ver como toda a sua vida se transforma, como você se transforma, como você vai se olhar diferente e, consequentemente, tudo também ao seu redor, se transforma também. Então, é essa mais ou menos a história da Irmandade das Rosas, que é essa presença venusiana e estelar também na Terra, nos trazendo o fortalecimento para o nosso feminino e nos trazendo essa nutrição feminina tão necessária para que a gente possa relembrar do nosso poder de ser mulheres. E quero convidar quem está assistindo a conhecer, né, esse meu estudo que se chama Iniciação à Irmandade das Rosas. Ela é uma iniciação no sentido de colocar você dentro desse caminho. Fazer com que você conheça a energia das rosas, o simbolismo que a rosa tem, todas as metáforas que estão relacionadas às rosas e as linhagens femininas, desde mestras, santas, mães sagradas, deusas, que usam as rosas como símbolo. Conhecer essas linhagens e esses arquétipos femininos que as rosas trazem fortalece muito o nosso ser, fortalece muito a nossa psique feminina, para que a gente possa realmente não duvidar mais do nosso valor. Seja muito bem-vinda a esse canal, onde eu compartilho sobre a sabedoria de Maria Madalena, das rosas e dos legados das mães sagradas. Curta esse vídeo para me apoiar no canal, compartilhe também com quem precisa ouvir essa mensagem. Até mais!